Vamos pedir a todos vocês que desliguem seus microfones, tá? Para que a gente possa iniciar a gravação. Então, boa noite a todos. Hoje, mais uma palestra da Evangelho Terapia, né? Aqui na FREBEM, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizada na cidade de Nova Russas, no Ceará. E vamos elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo ao nosso Mestre que continue a abençoar nossas vidas, hoje, agora e sempre. E passando para o José Matos, meu amigo, a palavra, tá? Para conduzir hoje a nossa palestra com esse tema tão importante, tá? Que mostra exatamente, tá? Essa questão de onde a gente veio, né? O que é que estamos fazendo aqui hoje, ou na nossa existência atual, e para onde a gente vai, a depender da semeadura, da boa semeadura que a gente vai fazer, ou estamos fazendo na presente encarnação. Está com você, meu amigo José Matos. Boa noite, gente. Todo mundo me escutando bem? Sim. Ótimo. Esse realmente é um tema muito importante, né? Porque é o início de tudo, né? Ao longo da vida, a gente deve responder a 3 perguntas. De onde eu vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui? Veja que ninguém, exceto o Espiritismo, respondeu essas questões. O budismo e o hinduísmo, que também tem como base a reencarnação, eles apenas falam que a gente reencarna, mas eles nunca falam da vida antes da vida. Eles nunca falam da vida depois da vida. E para eles, o budismo e o hinduísmo, a vida principal para eles é a vida aqui na Terra, a vida de encarnado. E para nós, a vida mais importante é a vida espiritual. Porque é no mundo espiritual que a gente se prepara para vir à Terra. É a preparação que a gente faz que vai dar a vocação. E como as pessoas não estão dando importância à vocação, tanta depressão no mundo. A depressão, ela tem 7 causas. E uma das causas é a pessoa não fazer o que veio fazer aqui, né? Não realizar o seu propósito ou a sua programação existencial. Então, atualmente, a maior parte procura um curso apenas por dinheiro ou moda e ignoram a vocação, que vai dar facilidade para trabalhar. Ora, no Espiritismo, nós vemos, através de Luiz Sérgio, no livro Novas Mensagens, e ele é o único autor que fala com detalhes da programação para a vida. Então, no livro Novas Mensagens, Luiz Sérgio tem um capítulo só para isso. Como se dá a preparação para a pessoa vir para a Terra? Aprendemos com Valdo Vieira que antes dele ter filho, não sei se vocês já ouviram falar em Valdo Vieira, um médico que trabalhou com Chico Xavier, que ainda chegou a receber 17 livros, depois abandonou o Espiritismo, e com Chico Xavier ele recebeu o livro Evolução em 2 Mundos. Um recebia um capítulo numa cidade, e o outro, noutra cidade, recebia outro capítulo. Então, antes de Valdo Vieira casar e ter filhos, ele desdobrou-se, quer dizer, saiu do corpo, e ele foi até um lugar onde tinha uma oficina eletrônica, e ele viu uma criança mexendo nesses aparelhos eletrônicos. Então, ele foi informado que aquela criança ia ser filho dele, ia trabalhar nesta área de eletrônica. Realmente, depois ele casou, teve esse filho, que hoje deve estar por volta de 50 anos de idade, e realmente sempre se dedicou nessa área de eletrônica, igual o Valdo viu a preparação dele antes do nascimento.
Aprendemos com Chico Xavier também que ele conheceu um espírito se preparando para vir à Terra na área do câncer, um médico oncologista. 30 anos depois, Chico Xavier encontrou-se com ele no hospital, encarnado, trabalhando no hospital em Belo Horizonte como médico oncologista, do jeito que Chico Xavier viu ele se preparando. Então, essa preparação é que vai dar a vocação. Quando a gente está empenhado em realizar a vocação, aparece facilidade de todo lado. Quando a gente não está na busca correta, a gente vai ter que se esforçar sozinho, já que os amigos estão aí para nos ajudar, desde que seja naquilo que a gente se preparou. Por isso, tem gente que, não tendo realizado a vocação, porque os pais não deixaram, porque não houve condições, às vezes vai realizar a sua vocação já na velhice. E em Goiânia, todo ano a gente vê isso. Idosos, às vezes de 80 anos. Aliás, uma das pessoas que fez o Enem agora tinha 90 anos de idade. Então, em Goiânia, a gente vê muito isso. Idosos terminando o curso superior. Mas para que uma pessoa terminar o curso superior com 80 e 90 anos? E o conhecimento a gente não leva? Leva. Qual é a nossa bagagem após a morte? O conhecimento, a experiência e o bem feito. Chico Xavier cansou de dizer que o bem feito é seu advogado em toda parte. Então, veja, apenas o Espiritismo vai falar da vida antes da vida e da vida depois da vida. Vida depois da vida, Chico Xavier lamentava a situação dos espíritas, ou de boa parte dos espíritas, no além, sofrendo, né, porque pela noção do tempo perdido. Então, Chico Xavier dizia que o maior sofrimento que ele via por parte dos espíritas após a morte era a noção do tempo perdido. Mas onde é que tudo começa, gente? Aí a gente tem que ir até o livro Evolução em Dois Mundos. Aliás, pouco a pouco, a comunidade espírita está descobrindo o valor da obra de André Luiz. Gente, essas pessoas não são escolhidas por acaso. Se você prestar atenção na obra de André Luiz, você vai ver que não tem um assunto que ele não tenha conhecimento. É impressionante. Ele descrevendo que entrou numa casa e os móveis eram austríacos. De música, ele falando de Beethoven. De pintura, demonstrou que conheceu o quadro que apresentavam para ele, daquele cristão martirizado. De plantas, de rosas, ele falando em Nosso Lar, do tipo de planta, do tipo de rosa. Então, uma das razões dele ter sido escolhido era a cultura geral que ele tinha. Impressionante. Então, já se explorou um bocado André Luiz, mas falta muito ainda. E lançaram agora um livro interpretando a evolução em dois mundos. Já saiu o volume 1, talvez tenha saído o volume 2, mas eu só vi o volume 1, interpretando a evolução em dois mundos. Então, o que diz André Luiz? Diz o que já disseram antes, né, outras tradições espiritualistas, que a gente vem de uma semente. Essa semente chama-se mônada. Mônada ou mônada celestial. Carlos Pastorino chama de mônada celestial. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, chama de princípio espiritual. Então, assim como o pé de abacate veio da semente do abacate, nós viemos de um átomo. Mônada celestial ou princípio espiritual. Esse átomo vai ser colocado na natureza para formar os corpos para poder se manifestar. Então, passa pelos reinos minerais, vegetal, animal e, finalmente, o reino hominal.
Segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, esta viagem do primeiro ser vivo, que diz que não existe mais, é um ser que existiu antes do vírus, ele diz que essa viagem desse ser que não existe mais até o homem das cavernas durou 1,5 bilhão de anos. Olha como a natureza é paciente. Então, passa nos minerais, passa nos vegetais, passa nas formas inferiores, como ameba, vírus, né, e outros germes. Passa pelos animais. E aí, a gente vai ver uma transição do vegetal para o animal, que é a planta carnívora. A planta carnívora, ela tem a folha como se fosse um estômago. É um estômago inicial. Ela se abre, ela tem um produto que atrai os besouros, os insetos. Quando eles entram, quando eles pousam na folha, ela fecha a folha e vai digerir aquele inseto. Então, ali é o ser de transição entre os vegetais e os animais. A gente vai ver outro ser em transição, que é aquele que é ave e é mamífero também. Mas eu acho que só tem na Austrália, como se fosse um pato. E tem o modelo de um pato, só que ele é mamífero também. É ave e é mamífero. Mas não tem um ser em transição dos animais para o homem. Para passar do animal para o homem, ele tem que ser levado ao laboratório para sofrer transformações, se tornar espírito e encarnar pela primeira vez, tá certo? Encarnar pela primeira vez. Olha, o Carlinho está dizendo que é o ornitorrinco, né? É um ser que é ave e é mamífero também. Então, ele está na transição da ave para o mamífero. Então, são 3 viagens. Primeira viagem, se desenvolvendo, formando os corpos para poder se manifestar. Então, hoje, nós somos um conjunto de 7 corpos, né? Conjunto de 7 corpos. Corpo físico, corpo etérico, perispírito, espírito, corpo mental inferior, corpo mental superior e corpo crístico. Essa classificação, ela muda, gente. Cada um, o hinduísmo tem uma forma de dizer, o budismo, né? No espiritismo, segundo Vanderlei, né, Oliveira, que adiantou-se um pouco mais do que André Luiz, diz que são essas formas aí para compor o conjunto. E daí? O conjunto está composto. E daí? Aí nós vamos recorrer a Emmanuel. Emmanuel diz que nós somos criados para desenvolver 2 asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Aí a gente vai voar. Asa do amor e da sabedoria. Para quê? Para a gente auxiliar o Criador. Quando a gente chega a essa condição, a gente recebe o nome na Bíblia de Elohim. E para o hinduísmo e budismo, Avatar. Então, e para a Umbanda, orixás, né? A Umbanda chama de orixás. Então, os Elohims, os avatares, os orixás da Umbanda são os auxiliares de Cristo ou do Criador, né? Já que o Criador não se manifesta individualmente. O Criador é uma energia que repercute em nós todas as qualidades de bondade, de beleza e tudo mais. Então, a gente é criado para auxiliar o Criador. O que é preciso? Segundo Emmanuel, que a gente desenvolva 2 asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Então, todo mundo é criado igual. Allan Kardec diz que nós somos criados simples e ignorantes. Então, todo mundo parte do mesmo ponto. Mas aí nós recebemos o livre-arbítrio. Então, nós é que vamos a nossa caminhada. Então, nós podemos, como um foguete, né? Andar como um foguete, como um carro, como uma bicicleta, parar, né? Parar, às vezes parar milênios,
Então, nós é que vamos comandar, dar o ritmo da nossa caminhada. Então, pelos erros e acertos, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai diminuindo os erros, até que a gente entenda que nós somos interdependentes, que o mal que eu faço ao outro, eu faço primeiro a mim mesmo, né? Então, no início da humanidade, não havia família. Homem era junto com homem, mulher com mulher. E as mulheres criaram os filhos sozinhas. Então, imagina-se que o homem tenha tido a ideia de se juntar à mulher. Então, primeiro o homem se junta à mulher. Depois o homem entende que precisa se juntar aos outros homens para sobreviver. A natureza, as tempestades, os animais. E aí começa a sociedade. O que é sociedade? Para Frei Beto, é o conjunto de sócios solidários, conjunto de pessoas que se ajudam. Vejam como nós ainda estamos distantes da sociedade idealizada pelos homens, né? Do medo, das tempestades, dos trovões, dos raios, dos terremotos, dos vulcões, surgiu a ideia, começa a religião, a ideia que haviam deuses. Primeiro, politeísmo. O monoteísmo só vem com muito tempo depois. Primeiro, a ideia que existiam muitos deuses. Para cada elemento da natureza havia um Deus, Deus da chuva, Deus do trovão, Deus do raio, Deus da tempestade, e vai por aí afora. Então, quando havia uma calamidade, se deduzia que o Deus daquele setor estava aborrecido. Então, era preciso agradá-lo. E aí surgem as oferendas, inicialmente com crianças e mulheres solteiras e virgens. Então, durante muito tempo, se ofereceu crianças e mulheres virgens para acalmar os deuses. O tempo passou, o ser humano vai evoluindo, até entender que devia agradar a Deus pelo que ele tinha colhido, pelo que ele tinha criado. Então, deixaram de fazer oferendas. Quando eu digo deixaram, gente, as coisas nunca acabam, tá? Até hoje existe oferenda de criança e magia negra. Se usa criança e magia negra até hoje. A imprensa não faz noticiar, porque isso é muito secreto. Mas existe oferenda até hoje de crianças que são usadas em magia negra, né? Então, passaram a usar as oferendas em agradecimento pelo que colheram, pelo que criaram. Bom, existe ainda o sacrifício de animais no candomblé, né? Na Umbanda não existe. Se alguém fizer sacrifício de animal em Umbanda, não é Umbanda, a pessoa está sendo enganada. Sacrifício de animais existe ainda no candomblé. Eles fazem comidas como oferendas, e isso ainda existe. Mas lá atrás, trocaram as crianças e as mulheres por aquilo que colheram, pelo aquilo que criaram. Então, depois, já agora nos nossos tempos, aparece Allan Kardec, que diz que a maior oferenda, que o maior presente que a gente pode dar a Deus é a nossa renovação espiritual, né? Então, por isso que no Espiritismo a gente não tem batismo, casamento, essas coisas todas, porque Allan Kardec, os espíritos por meio de Allan Kardec, procuraram libertar a humanidade dessas bengalas que ainda existem em tudo que é religião. Então, nós vamos, o nosso processo de desenvolvimento é como compor uma laranja. Cada vida vai significar um gomo da laranja.
Então, nós rodamos pelo planeta Terra e cada cada país tem uma contribuição a dar à nossa formação. E nós passamos por muitas dificuldades, muitas alegrias, tristeza, aborrecimento, e a gente vai desenvolvendo a asa do amor e a asa da sabedoria, né? Eu tenho mediunidade de desdobramento, né? Vidência e audiência e desdobramento, eu posso sair do corpo, ficar consciente, e muitas vezes eu converso com os espíritos, incluindo os espíritos sofredores, e só recentemente eu escutei uma pergunta que todo mundo deveria fazer após a morte. Após a morte, todo mundo deveria fazer um exame. Você foi muito bem na Terra e está sofrendo no mundo espiritual? Será que aqui no mundo espiritual eu não posso viver bem também? O que eu preciso para viver bem no mundo espiritual? Ou eu tive uma vida muito miserável, eu fui cego, eu fui surdo, eu fui aleijado, eu fui pobre, eu passei fome. Será que tem uma explicação para isso? Para a vida que eu tive? Será que aqui desse lado da vida eu posso ser feliz? Já que eu fui um infeliz como encarnado, será que eu posso ser feliz desse lado da vida? Mas eu não vejo ninguém fazer esse questionamento. Aquelas pessoas que tiveram uma vida miserável, geralmente no mundo espiritual, eles ficam revoltados e passam a fazer o mal, e passam a invejar quem tem aqui as coisas que eles não tiveram. E não faz o questionamento. Por que a minha vida foi ruim? Será que tem razão de ser? Né? Então, entre essas pessoas que eu recebi, que eu dialogo, teve uma que era irmã do marido de uma tia minha. Ela não casou-se, ela não estudou, ela foi pobre a vida inteira, ela viveu na casa do irmão como empregada doméstica a vida inteira. Então, ela veio me perguntar, e eu fiquei muito feliz com o questionamento dela, e como eu falei para você, devia ser o questionamento de todo mundo. Por que eu não pude ter uma família? Por que eu fui pobre? Por que eu não pude ter minha casa? Por que eu não estudei? E eu falei, tudo que você não teve agora nesta vida, você já teve ou você terá. Porque ninguém é diferente. Ninguém é diferente. O santo de hoje foi o marginal de ontem. O religioso de hoje foi o ateu de ontem. O cirurgião de hoje foi o assassino de ontem. Então, os chamados santos da Igreja Católica, os chamados orixás, os chamados Elohims e avatares, como a gente, eles foram criados simples e ignorantes. Então, eu disse para ela, nós rodamos pelo planeta Terra, passando por todas as dificuldades, para desenvolver as asas do amor e sabedoria e poder auxiliar o Criador. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida é a gente evoluir para ajudar o Criador. Porque o Criador não vem pessoalmente ajudar ninguém. O Criador ajuda seus filhos por meio dos seus filhos. Então, quando a gente ajuda o próximo, a gente está sendo instrumento do Criador. Sendo instrumento do Criador, a gente fica sob as bênçãos dele e a proteção dele, né? Quando a gente não está bem, quando a gente está infeliz, quando a gente está insatisfeito, a gente precisa parar para pensar, o que a vida está querendo de mim? O que eu não estou fazendo que eu estou me sentindo infeliz? E eu sempre digo para as pessoas, se faça 3 perguntas. O que você anda pensando? O que você anda falando? O que você anda fazendo? Você vai encontrar a resposta. Você pode ser uma boa pessoa, mas o pensamento é ruim. Você só pensa no pior das coisas. Você pode ser uma boa pessoa, mas a sua conversa é negativa.
é pessimista. A pessoa que é criada num lar pessimista precisa ter cuidado para não repetir o clima daquele meio, daquela mãe pessimista, daquele pai pessimista, daquelas pessoas tristes. Porque se você não tiver atenção, você vai repetir e não há evolução. Por que que a evolução é tão lenta? Porque as pessoas repetem os pais. Dificilmente, mesmo numa família grande, você tem uma pessoa independente. São católicos? Todo mundo é católico. Os pais são evangélicos? Todo mundo é evangélico. Não, a gente precisa ver o que é melhor para a gente. Então, todo mundo deveria, chegado aos 18 anos, e fazer o inventário da sua vida. E procurar viver como sente bem. E procurar fazer o que sente vontade. O que vai lhe dar felicidade. E não apenas repetir o que viu no lar. Eu vejo que muita gente magoada com os pais, quando tem filho, repetem os mesmos erros que eles condenam nos pais e não percebem que estão repetindo o erro dos pais que eles condenam e não veem que estão fazendo a mesma coisa com os filhos. Então, voltando ao Luiz Sérgio, no livro Novas Mensagens, ele diz que quando a pessoa sente necessidade de voltar à Terra, o que que dá essa necessidade? Essa necessidade é uma lembrança da própria lei da reencarnação. Quando a gente não reencarna, a gente entra num processo de envelhecimento. É como se tivesse um corpo físico. Eles dizem que a pessoa chega até a perder a memória se não reencarnar. Então, chega um tempo em que essa vontade vem da própria lei da reencarnação chamando de volta. Chamando de volta temporariamente, né, gente? Depois que a gente desenvolver a asa do amor e da sabedoria, a gente está liberado da reencarnação. A roda da reencarnação é temporária. Você não fica eternamente reencarnando, não. Bom, então, segundo Luiz Sérgio, a gente vai conversar com outras pessoas para ter ideia, até descobrir o que seria melhor para a gente. Qual é o país melhor para a gente? Qual é o estado, a cidade, a família? Qual é a família que eu preciso para me dar as condições que eu preciso para exercer minha programação existencial? Então, ele diz que você vai a um instrutor, que Ramatiz chama de Senhor do Karma, ou psicólogo sideral. Esse é o nome que Ramatiz dá. Você vai até um instrutor. E ele diz que o instrutor faz algumas perguntas, que algumas parecem até ser tolas, mas que a maneira como a gente vai respondendo, o instrutor vai formando a opinião dele. Então, se a gente não está preparado, ele diz que a gente volta para se aprofundar na lei da reencarnação. Mas se a gente demonstra estar pronto, o instrutor estimula a gente a fazer um plano de vida. A gente leva esse plano de vida a ele, ele vai cortar um bocado, vai sugerir outros. A gente refaz, reapresenta, até que seja aprovado. E ele diz que depois que é aprovado, a gente vai se preparar para exercer na Terra aquilo que a gente quer. Então, há uma psicóloga americana, psicóloga, gente, não era espírita, não. Ela defendeu a tese de doutorado dela exatamente entrevistando pessoas antes de reencarnar. Ela entrevistou centenas, ela regrediu no tempo, até antes da reencarnação, e fez 10 perguntas para cada um. Isso está no livro, tem a tese dela aí, de graça aí nos Google da vida, tá? Vida antes da vida. E está no livro também, Nossos Filhos São Espíritos, tá? Nossos Filhos São Espíritos. Nesse livro está a tese, o trabalho da doutora, que eu não me lembro agora o nome. Mas
Em inglês, se vocês colocarem Life Before Life, que é o título original, Life Before Life, Vida Antes da Vida, vocês vão ter a tese aí. Mas se não quiserem olhar aí no Google, tem o livro, né? Nossos Filhos São Espíritos. Então, para cada um, ela fez as mesmas 10 perguntas. Por que você quer reencarnar? Esses pais você já conhecia? O sexo que você vai ter, foi você que escolheu? Foram eles, alguém que escolheu? Essa família, esse momento, por que você quer reencarnar agora? Então, com base nessas respostas, ela escreveu a tese dela, tese de doutorado, e foi aprovada, gente, nos Estados Unidos. Psicóloga, né? Então, está aí no livro Nossos Filhos São Espíritos. Mas eu achei interessante a resposta que as mulheres deram. Por que você vai reencarnar? Por que você escolheu reencarnar nesse momento? Porque agora a mulher tem a liberdade que não tinha. Ou seja, essas mulheres, elas estavam há muito tempo sem reencarnar, né? E elas aceitaram reencarnar agora, porque, segundo elas, a mulher tem a liberdade que não tinha. Naturalmente que ela não está falando das mulheres dos países árabes, né? Porque ali nada mudou, né? Então, aí a gente vai ter as respostas que, embora sendo uma tese de uma psicóloga, gente, bate completamente com a doutrina espírita, né? Então, chega um momento que a gente sente necessidade de reencarnar para cumprir uma missão, para trazer alguma invenção para a Terra, para encontrar com pessoas para se harmonizar, para encontrar com pessoas para reparar o mal feito. As motivações são as mais genéricas, gerais possíveis. Então, a gente vem dentro dessa programação. Então, aquilo que faz parte da nossa programação, nós vamos ter todo o apoio para conseguir fazer. Aquilo que não faz parte, se a gente conseguir, é pelo esforço pessoal, né? Já que eles não vão nos ajudar naquilo que a gente não se preparou para conseguir. Qual é o tempo de vida? É a necessidade. São 4 critérios para a reencarnação, tá? Gravem para sempre. A reencarnação não é de qualquer jeito, tem critério. Primeiro critério, necessidade. Então, por que nós estamos aqui? Porque tivemos a necessidade de vir. Segundo critério, merecimento. O que é merecimento? É o bom aproveitamento que eu fiz do tempo, noutras vidas, antes de nascer, nesta vida atual. Então, merecimento se refere ao aproveitamento do tempo, de forma positiva. Terceiro critério, capacidade. Eu tenho capacidade para fazer o que eu quero. Quarto critério, momento. Existe um momento em que é melhor a gente reencarnar. Que momento é esse? O momento em que a gente vai mais encontrar com pessoas que a gente precisa, o momento em que a gente vai mais passar por situações que a gente precisa, né? Este é o momento. Então, nós precisamos avaliar qual é o melhor momento para a gente reencarnar. Então, juntando esses 4 critérios, necessidade, merecimento e capacidade, a gente vem à Terra. A necessidade vai dar o tempo. Vamos ver quanto? 5 anos? 15? 50? 100? Então, é a necessidade que vai ditar o tempo que a gente precisa. Ao longo da vida, a gente pode aumentar o merecimento. Na medida em que a gente vai evoluindo e cooperando com o semelhante, a gente vai aumentando o merecimento. A gente vai podendo melhorar a nossa situação. Por isso, Chico Xavier contava uma historinha que eu acho genial. Ele repetiu muito essa historinha. Ele disse que uma pessoa foi reencarnar e os anjos disseram para ele 2 possibilidades. Você vai ver 80 anos. Vida estimada, né, gente? Não é fixa. Porque nós somos um veículo. Quanto mais a gente cuida, mais a gente vive. Quanto mais maltrata, menos a gente vai viver, né? Então, você tem 2 possibilidades.
Os primeiros 40 anos com facilidade, os outros 40 na dificuldade, ou os primeiros 40 na dificuldade e os outros 40 na facilidade? O que é que você escolhe? Ele disse, eu escolho os primeiros 40 anos na facilidade. Por quê? Ué, porque se eu escolher os primeiros 40 na dificuldade, eu não vou poder mudar. Então, eu vou escolher os primeiros 40 na facilidade. Quem sabe eu não mudo os outros 40 e fico na facilidade a vida inteira? Pois foi exatamente o que aconteceu. O que ele fez nos primeiros 40 anos? O que todo ser humano devia fazer, não tem diferença. Crescer com ética e cooperar. Não, a vida não tem nada além disso, gente. Crescer com ética e cooperar. Bom, quando terminou os 40, os anjos voltaram para aplicar a dificuldade, a dificuldade nos outros 40. O que eles decidiram? Vai continuar na facilidade. Por que nós vamos mexer com o rapaz? O rapaz não está vindo tão bem. Por que nós vamos mexer com ele? Vamos mexer? Não. Então, ele ficou os 80 anos na facilidade, a partir do que ele fez nos primeiros 40 anos. Então, para a gente vir, a gente vai se preparar. Só que no mundo espiritual a gente trabalha também. Dependendo da forma como a gente trabalha e coopera, a gente passa a ter um leque muito grande de amigos para nos ajudar aqui. É só vocês lerem Missionários da Luz, do Chico Xavier, né? A reencarnação de Segismundo. Segismundo dedicou-se somente 20 anos no mundo espiritual. Tinha tanto espírito querendo ajudar o Segismundo, que em um determinado momento da gravidez da mãe dele, né, a mãe dele engravida dele, então, naqueles 9 meses da gravidez, tinha tanta gente querendo ajudá-lo, que os espíritos superiores tiveram que proibir as visitas. E ele só dedicou-se durante 20 anos. Veja o tanto de amigo que ele tem, que ele tinha. Então, não há, gente, garantia de sucesso na nossa vida. Mas há meios da gente aumentar a chance da gente cumprir a programação da gente, né? Há meios. E um deles é a preparação que a gente fez. Quanto mais demorada a preparação, quanto mais número de amigos a gente fez, maior será a nossa chance aqui. Porque, como diz Luiz Sérgio, tem gente que tem tanto crédito, tem tanto amigo, que só acontece aquilo que eles realmente não puderem impedir por causa da lei de ação e reação. Mas, fora isso, os amigos fazem tudo para que a pessoa cumpra a sua programação existencial. Então, agora entrando nas 3 perguntas, de onde eu vim? Vim do mundo espiritual, né? Seja o mundo espiritual desse planeta Terra, ou seja, de outro planeta. O que eu vim fazer aqui? Eu vim cumprir uma missão para realizar um aprendizado e evoluir. Então, esta minha missão, este conjunto de tarefas que eu vim fazer, são para eu melhorar a educação da minha alma. Para onde eu vou? Eu vou para o mundo espiritual, de onde eu vim. Que lugar eu vou habitar? Depende do meu magnetismo. Muitos espíritas estão equivocados em relação ao lugar que a pessoa vai ocupar no mundo espiritual. Não é o comportamento que você teve, é o seu magnetismo. É o seu magnetismo que vai fazer você ser atraído para algum lugar, assim como o imã atrai o prego. Nós vamos ver no livro Voltei que um assassino é recebido por Bezerra de Menezes e levado para uma colônia. E vamos ver que André Luiz, médico na Terra, vai para um lugar de sofrimento onde só tem suicida. Por quê? Porque aquele rapaz, embora tenha sido assassino, o magnetismo dele era bom. E por que André Luiz vai para uma região de sofrimento onde só tem suicida? Porque ele, como médico, desprezou o corpo e a saúde que teve. Com bebida, com comida, com irritação, né? Ele, pelo jeito, ele era mimado, né? Então, se irritava com facilidade, e aquilo acabou desenvolvendo um câncer nele,
pela bebida e pela irritação. Então, o magnetismo vem do pensamento e do sentimento. Veja, André Luiz pensou com desprezo, como se fosse um suicida, né? Por isso é que ele vai para o Vale dos Suicidas. Então, o que consta é o pensamento e o sentimento que vão gerar o magnetismo. Mas de onde vem o pensamento? O pensamento vem da memória. Quanto mais negativa é a nossa memória, mais negativo é o nosso pensamento, as conversas e as ações. Se eu quiser melhorar meu pensamento, vai ser um processo da vida inteira. Eu preciso de leituras agradáveis, eu preciso de palestras agradáveis, educativas, eu preciso de ações educativas, eu preciso daquele ligado à beleza, né? Que vem das artes. Então, tudo que eu fizer de positivo, de construtivo, vão formar a minha memória, que vai gerar o meu pensamento, que vai gerar minhas conversas, minhas atitudes e o meu magnetismo. Então, para onde nós iremos após a morte? Para um lugar que seja igual ao nosso mundo íntimo. Não há erro. E esse mundo íntimo gerou o quê? Gerou magnetismo. Então, tem gente que desencarna e flutua como um balão, né? Até a esfera compatível. Tem gente que fica tão pesado que cai para dentro da Terra, como se fosse uma bola de ferro. Então, tudo vem do magnetismo, que é gerado pelo pensamento e pelo sentimento. A oração, a conversa educativa, a palestra, as ações solidárias, a busca do ideal superior, tudo isso vai gerar nosso magnetismo, que nos posicionará num lugar compatível após a morte. Ok, gente? Nosso tempo acabou, né? E aí é com o Arlindo, né, Arlindo? José, você tem mais 8 minutos, tá bom? Para concluir, tá? Esse tema, tá bom? Ok. As pessoas podem perguntar? Sim. Ótimo. Então, vamos aprofundar aí, gente. Falar mais sobre essa questão da pessoa ir para o centro da Terra. Uma bola, isso. José Matos, essa questão, essa que você trouxe agora há pouco, né, com relação ao magnetismo, ou com relação ao peso específico, né, do espírito. Do espírito, né, e são a vibração em que quando quando a pessoa desencarna, naturalmente, ela vai retornar para o plano espiritual, porém, para um local, uma região compatível, né? Compatível com aquilo que ela vibra, né? Porque, completando o que você falou a questão de vibração, tá? Cada um de nós vibra uma frequência compatível, algumas questões, alguns quesitos, né? Requisitos que são necessários, né? Ou seja, a moralidade, ela contribui muito, a boa moralidade, né, contribui muito para melhorar a frequência vibratória, tá, em que a gente está nela. Né? Então, você trouxe essa questão, né, de, dependendo da conduta daquela pessoa, daquela existência, quando ela desencarna, tá, o peso específico, né, do perispírito dela é tão grande que ela vai realmente, tá, descer, né, vibratoriamente, tá, para aquele local mais compatível, né, com que ela vibra, né? E como também aquela questão que você trouxe, né, que às vezes desencarna, é tão leve como uma pluma, evidentemente, né, que o peso específico daquele perispírito está muito relacionado, tá, com a boa conduta, a boa moralidade, o que é que aquela pessoa fez naquela existência que ela passou por ela, né? E ainda com relação àquela questão que você trouxe, né, com relação de onde a gente veio, né, do mundo espiritual, o que estamos fazendo aqui, e o propósito é cumprir aquilo que foi planejado no plano espiritual para a gente fazer, né? Qual o objetivo? A gente sair melhor do que chegou, né? Tá certo? Por quê? A compreensão
da lei da reencarnação, ela traz muitas respostas para muitas perguntas que até então não tinha resposta. Tá? Por que eu sofro? Tá? Uma pergunta até que ela, desde os tempos, desde que o mundo é mundo, que essa pergunta ela existe. Né? Por que eu sofro? E aquela pessoa, às vezes, o meu irmão, tá? Eu sofro, eu nasci com uma doença incurável e uma pessoa, todos os componentes da minha família são saudáveis, e só eu vim com esse problema. Por que aconteceu isso comigo? Tá? Por que eu estou sofrendo assim? Se pensar numa única existência, tá? Não vai ter resposta que faça sentido. Tá? Agora, quando você tem o entendimento de que, ainda naquele ponto que você trouxe, que a gente nasceu simples, aliás, a gente foi criado simples e ignorante, como espírito, simples, e a partir daquele momento, a gente entrou num processo de reencarnações sucessivas, tá? Que a partir dali se estabelece uma oportunidade de aprendizado, a oportunidade de conhecimento. Tá? Quando a gente vem com a riqueza, quando a pessoa vem numa reencarnação de riqueza, o que é que ela vai fazer, tá? Porque a riqueza é uma prova muito difícil. Tá? Então, o que é que ela fez, tá? Daquela oportunidade, tá? Que foi dada para ela? Tá? Aí vem aquela questão que você falou. Ela foi e fez mau uso. Então, qual é a próxima experiência, tá? Que aquele espírito precisa passar numa nova reencarnação? Tá? É uma situação ao contrário da riqueza, tá certo? Porque ele não soube fazer o bom uso, então é necessário que é como que ele não tenha passado, como se tivesse uma escola, né? Ele não passou daquela série, então ele vai precisar repetir um outro tipo de aprendizado, tá? Para numa oportunidade seguinte, tá? Em outras reencarnações, ele voltar até aquela prova da riqueza, tá? Para ele fazer o bom uso dela. Então, a compreensão da lei da reencarnação ela é libertadora, tá? Porque a gente compreende, né, que estamos num processo reencarnatório sucessivo, onde a gente saiu de uma condição de espírito simples e ignorante, e qual é o propósito de todos, tá? Desse processo de evolução espiritual? É chegar na luz, né? Um dia, tá? Que a gente não pode ainda mensurar quantas reencarnações a gente vai precisar, a gente vai se tornar um espírito de luz. Tá? E esse é o caminho que todos nós, humanos, né, a gente segue e sempre buscando sair dessa encarnação melhor do que chegou. Isso caracteriza que você está numa escada evolutiva. Tá? Então, completando, né, o tempo, né, que faltou, agora a gente está completando aqui 20 horas e 18 minutos. Então, José, a gente só agradece, tá, a oportunidade de você compartilhar conosco, tá, o seu conhecimento, e você está convidado, tá, para poder, quando você tiver disponível